Muito bem. Todos os irmãos que, a partir do ano que eu assumi aqui o pastorado, 2014, entraram na IBC, eles começaram a ter contato com o Pacto Membresia. O Pacto Membresia da Igreja Batista Central é o Pacto Membresia da Igreja Batista no Brasil. Pode ter uma adaptação ali, outra acolá, em alguns termos, mas ela é comum para todas as igrejas. E por isso, todos os irmãos que entram na igreja não é algo novo, não é algo que apareceu com o pastor Eusébio, não. É algo que tem a ver depois. Desculpem, tá? Depois do Pacto de Membresia, vamos ter entrega de dízimos e ofertas, tá? Me ajuda aí, tá bom? Pode congelar e trocar a imagem. O Pacto de Membresia não nasceu com o pastor Eusébio, nem é fruto da imaginação do pastor Eusébio. A igreja, a Convenção Batista Brasileira, organizou esse pacto. E há alguns anos, bastantes anos atrás, o pastor Rick Warren, também da Igreja Batista Saddleback, ele também tinha esse pacto. E ele trouxe isso para quê? Para que nós tenhamos consciência do que é ser membro de uma igreja. E todos os irmãos que fazem o estudo para ser membro da igreja, eles no final estudam o pacto, correto? Não é coisa nova. Então, é extremamente importante nós estarmos atentos que o pacto de membresia é algo que a pessoa assina conscientemente, não é imposto, goela abaixo, e você tem que fazer isso, não é imposto, mas é explicado para que a pessoa entenda, olha, você está com um compromisso. Ouviu? Você está em casa, você tem um compromisso. Esquece não, vou começar agora. Então, nós não estamos cobrando nada, você assinou. E se você assinou, você tem o compromisso e o dever moral de agir de acordo com aquilo que você assinou. Se você não quer, você é livre para dizer, eu não quero, mas não pode dizer que não está fazendo por causa disto ou aquilo. Tá? Tem que ter consciência dessa responsabilidade. Eu acredito aqui que tem alguns irmãos que têm um plano de saúde, não fazendo propaganda a nenhum plano de saúde em especial, mas a fidelização ao plano de saúde tem umas características interessantes. Se eu estiver errado, me falem aí, tá? Se a pessoa não pagar uma parcela que está vencendo, não pagou, no mês que vem está quase vencendo a outra, e ele for consultar, pode consultar? Não. Gente, mas ele pagou todos aqueles anos para trás. Ou seja, a pessoa não adianta ela chorar. Mas eu paguei a minha vida inteira. Seguro automóvel. Tem o seguro automóvel, não pagou as últimas parcelas. Ele pode acionar o seguro? Mas eu paguei todos os anos para trás. Seguro de vida. A pessoa pagou, deixou de pagar uma parcela, teve um acidente, ele tem direito? É interessante que as coisas do mundo a gente lida sério. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente às vezes dá uma relaxada, como se tudo terminasse em pizza. Só que com Deus não existe pizza, Deus não é pizzaolo. Não tem nada disso. Deus, ele tem uma palavra séria. Ele diz, vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, é sério o nosso relacionamento com Deus. E por isso o pacto de membresia fala precisamente do desejo de alguém de fazer parte da membresia da igreja, e por isso começa dizendo essas palavras: já recebi Cristo como meu Senhor e Salvador. Ponto número 1, eu tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ponto número 2, fui batizado, eu já estou batizado. Então, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, eu fui batizado, e de acordo, ou melhor, eu estou de acordo com a declaração da Igreja Batista Central, em sua estratégia e estrutura, sinto liderado pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi pelo pastor que impôs nada, nem pela direção da igreja, mas o Espírito Santo me levou a me unir à Igreja BC. Dos irmãos que estão se unindo à Igreja BC, alguém apontou alguma arma para você, intimou você a fazer parte? Maria, fala logo agora, porque o teu pai está aí e vai estar arrancado aqui. Não vai permitir que você fique. Alguém ameaçou você, Maria? Você é livre, espontânea vontade, consciente. Fazendo isso, eu me comprometo com Deus. Você de casa,
O seu compromisso é com Deus, não é comigo, não. Você está fazendo o que em casa? Está com medo da Covid? Vai lá no quê? Como é que chama aquele negócio ali? O Royal. Vai lá no Royal, vê lá se alguém está com medo. Está lá um montão de gente sem máscara, pulando e dançando pro diabo. Desculpa, tá? Mas para Deus você não tem coragem para vir, né? Ó, Deus está vendo. Dá cada desculpa, Deus está vendo. Eu me comprometo com quem? Com Deus e com os membros da igreja. Ó, Maria, tá? Fala aí, se não tiver, fala com o papai. Segredo aí no ouvido, não é, Rogério? Se você não concordar com esse troço, você levanta ela, arranca daqui e depois discute isso com a mãe. Mas o negócio tem que ser com Deus, gente. Tem que ser sério. As pessoas têm que estar conscientes que não é brincadeira. Isso não é clube. Isso não é time de futebol. Tem gente que discute o jogo de futebol e fica implicando com os outros, nem sócio é. É tão mesquinho que nem sócio é e discute o time como se o time fosse dele. Não é coisa nenhuma. Você não tem time nenhum. Você não é sócio? Ai, o meu time do coração nunca pagou uma cota. Nunca. No entanto, ele torce. Mas com Jesus que pagou o preço alto, você não torce por nada. Vamos lá aqui. Isto é extremamente importante, porque o que tem acontecido nos últimos tempos? Tem havido um crescimento exponencial da igreja chamada evangélica, e as pessoas não estão separando o que é espírito da carne. E pensam que na igreja de Cristo pode-se lidar da mesma forma que se lida no mundo, sem ter em conta de que nós temos responsabilidades. A Bíblia diz claramente, através das palavras do Senhor Jesus, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vocês não nasceram de novo para ser igual. Vocês nasceram para ser diferente. Então como eu vou ser igual se eu sou diferente? Só o Zé na foto. Né, Zé? Nem você se conheceu, né? Bem, primeiro, proteger a unidade da minha igreja, agindo em amor com os outros membros. É extremamente importante proteger a unidade da igreja. Como é que alguém protege a unidade se não ama o seu próximo? Eu posso ter defeitos, mas os meus defeitos não devem ser exaltados. Eu posso ter virtudes, mas as minhas virtudes devem ser reservadas. Por que eu falo isso? Porque tanto os defeitos criticados como as virtudes exaltadas podem levar em caminhos diferentes. Se eu critico muito o defeito do irmão, ele pode desanimar e ficar triste. Se eu exalto demais uma virtude do irmão, ele pode ficar vaidoso, né? É como dizer, meu irmão, você é muito humilde, e no domingo seguinte ele vem com um crachá dizendo, eu sou humilde. É humildade em pessoa, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Sigamos as coisas que servem para a paz e que contribuem para a edificação mútua. Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Não é segundo os princípios de uma norma de uma igreja, não, é segundo Cristo. E o último versículo, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido do coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Eu tenho que olhar e ver que nós somos uma família, e todos nós temos virtudes e temos defeitos. Tanto uma como outra deve ser considerada com amor e carinho. Tanto os erros do irmão como as virtudes do irmão devem ser tratadas com amor e carinho, para não entristecer, para não desanimar o irmão. Recusando a maldicência, a fofoca. Isso é super normal acontecer. Ninguém pode ver nada que já sai, né, fazendo o jornal. Diz que aqui tem tinha, agora acho que já não tem mais, né? Um fedorento, gato preto, coisa parecida, né? Saía qualquer coisa, já saía, era assim o rádio? Gato preto? É o gato preto, né? Fedorento mesmo. Aí o que acontecia? Tinha alguma coisa acontecendo, já estava espalhando toda a cidade. E gerava o quê? A fofoca geral na cidade.
Nem sabia se era verdade ou não. E depois, quando se sabia que não era bem assim, depois tinha que se falar a verdade. E acho que deu até problemas aí. Por quê? Tem que ter cuidado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa e necessária. Seja boa. Seja necessária para a edificação. Fique ministre graça àqueles que ouvem. Eu tenho dificuldade com fofoca, tanto que todo mundo já sabe. Vem falar alguma coisa comigo, traz logo 2 ou 3 testemunhas, porque eu não vou ouvir aqui. Eu disse que eu ouvi dizer, cai fora, porque isso aí é emissão de Satanás. Satanás gosta de fofoca e leva só 1 ou 2 pessoas para fofoca, nunca leva a coisa para a verdade. Então, é bom a gente estar atento. Quando se alguma coisa, tem dados, reúne as pessoas, faz oração, clama ao Senhor, para quê? Para que se recuse a maldicência, porque ela pode destruir uma vida. Uma palavra, às vezes, que é dita, pode matar um irmão. Uma palavra pode ser pior do que um tiro. O tiro pode ser curado. A alma de alguém ferido pode não ter remédio mais, dependendo da forma que foi atingida aquela pessoa. Então é muito importante nós termos cuidado com essas palavras. Em terceiro lugar, seguindo os líderes. É extremamente importante, irmão, haver liderança. E a liderança principal é que na igreja começa com o pastor. O pastor é o líder principal. Obedecei aos vossos guias, sendo submissos. Tem gente que não gosta de ser submisso ao pastor. Questiona o pastor. O pastor fala uma coisa e diz, eu não concordo. Problema seu, é assim que tem que ser. Estando na Bíblia, não tem questionamento. Agora, se o pastor não está na Bíblia, tem questionamento. Aí isso tem. Agora, está na Bíblia, não questione. Pergunto para você mesmo, por que eu não estou aceitando isso? Aonde é que eu estou pecando para eu não aceitar a palavra do pastor? Porque eu falo para os 2 lados, tá? Tem pastor que não anda na palavra, mas tem ovelha que também não quer andar. Então, a questão está, a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática. Nós não devemos brincar com as coisas de Deus, porque isto é salvação eterna, irmãos. Nós vamos durar aqui 70, 80, 90. Meu sogro foi com 96 e o meu avô com 93. Conheço poucas pessoas que passaram dos 100. Ninguém ficou aqui para semente. Então, obediência, sendo submissos, porque velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas, para que não o façam gemendo, mas façam com alegria. Então, se você não concordar com alguma coisa, com o seu líder, conversa com ele. Mas não chega dizendo que não concorda. Tem que ter argumento. Tem coisa mais triste que alguém dizer que não concorda com uma coisa, mas não tem argumento. Ah, não concordo. É como quem não gosta de uma comida. Ah, não gosto dessa comida. Não é assim. Você pode não gostar de angu. Eu também não gosto muito. Estou tentando aprender, né? Tem gente aí tentando me fazer convencer que angu é bom. Eu estou ainda com... Não sei não. Mas aí gostos não se discute. Agora a palavra de Deus não dá para discutir, né? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então é importante isso. Siga o seu líder, ore, peça a Deus direção, leia a Bíblia. Uma grande coisa que eu tenho visto, uma grande que é triste, que a maior parte das pessoas que questionam a liderança não leem a Bíblia nem fazem oração, não frequentam os trabalhos da igreja, não estudam, não oram, nem frequentam os trabalhos. Claro que tem que ser fraco. Vai questionar por quê? Porque não sabe, porque não estuda, porque não ora. Bem, voltando aqui. Promover o crescimento da minha igreja. De que forma? Orando pela igreja. Olha aqui, está vendo? Vamos aqui. Da casa. Você que é membro da IVC, não desliga não, tá? Aqui, orando pela igreja. Você está orando? Tem sala de oração. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira com os jovens e adolescentes. Você que é jovem, você que é adolescente, está andando aonde? Ah, está estudando? Tá bom, está estudando. E no domingo? Tem EBD. Ah, está com sono? Tá bom. Essa foi uma desculpa que eu ouvi. Pastor, de manhã eu estou com sono, cansado. Quem come do sono? Alguém come do sono?
Lembre-se de uma coisa: promover o crescimento da igreja significa que eu vou estar orando pela igreja, sempre dando graças por todos vós, fazendo menção de vós nas nossas orações. Ore pelo seu pastor, ore pela liderança da igreja. Porque a liderança da igreja não é só o pastor não, gente. Eu falei há pouco dos líderes, mas não é só o pastor não. Tem toda a liderança da igreja. E nós, quando reunimos para tomarmos alguma decisão, não é o pastor que toma a decisão. Nós reunimos os líderes e os líderes chegam a um consenso e às vezes o pastor dá a palavra no final. Chega reunindo e no final é que ele dá a palavra. E os irmãos já chegaram a um consenso, não é verdade isso? Nossa irmã Herodias, vice-presidente, está aqui. Nossa irmã Vera, que é ministério diaconal, sabe dos meus princípios. Todos os diáconos, todos os ministérios têm liderança e têm que ser respeitados. Aqui, se você não ora para a igreja, como é que você vai convidar pessoas para ouvirem falar a palavra de Deus? É extremamente importante. Tem gente que precisa de ouvir uma palavra de esperança. Hoje de manhã, quando eu estava para batizar, eu falei sobre um assunto extremamente importante: o preconceito. Às vezes olhamos para a pessoa, Dudu, não fica triste não, vou usar o teu exemplo, né? Cabelo comprido. A pessoa olha... Não, os carecas também são importantes, tá? Mas vamos falar só do cabelo comprido. Cabelo comprido, olha lá, cabelo comprido. Aí começa a fazer um montão de rótulo. Ou então está com tatuagem com piercing, um montão de rótulo. As pessoas olham para o ser humano e colocam um montão de rótulos em cima, esquecem que por trás de tudo aquilo que eles estão vendo tem um ser humano que precisa de carinho, de cuidado, como este ser humano. Por isso, eu tenho que falar do amor de Jesus para todas as pessoas, indiscutivelmente, indistintivamente. Não há como discutirmos esse assunto ou como colocarmos obstáculos a isso. Todas as pessoas devem ser amadas. A responsabilidade da salvação é de Deus, mas a minha missão é falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Jesus foi bem claro: ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Temos que parar com essa questão de olhar pessoas pelo que veste, pelo que se comporta, com os gostos que ele tem. Por quê? Porque aquilo é o que ele gosta, diferente do que eu gosto. Mas ele é aquilo que eu sou, ser humano que precisa do grande amor de Deus, como eu preciso do grande amor de Deus. Isso tem sido uma tecla que eu tenho batido. Pessoas não têm rótulo. Pessoas são pessoas. Elas têm gostos diferentes e tem pessoas que fazem coisa errada. Mas não são as coisas erradas que tiram o ser humano dele. Ele continua a ser humano. Olha, temos um exemplo tremendo na cruz do Calvário. Ao lado de Jesus estava um criminoso. Algumas pessoas dizem que era um ladrão, mas outros dizem que ele era um assassino. Se era ladrão ou assassino, sei que ele estava morrendo pelos crimes que tinha cometido. Jesus falou alguma coisa para ele sobre o que ele tinha feito a vida inteira? Nada. Como é que Jesus o trata? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem se arrependeu, confessou que era pecador, que precisava de um grande Salvador, e ali na cruz do Calvário, ele é salvo para a glória do nosso Deus. Convidar pessoas para que cheguem ao conhecimento. E também, calorosamente, dar as boas-vindas aos visitantes. Aquilo que nós fizemos, né? Você sentiu-se bem aqui? Tem que dizer que sim, né? Não, mas pode ficar à vontade. A gente... Eu sou mesmo assim, tá, Rogério? Você vai gostar de mim. Que as pessoas têm que se sentir bem. Não é, Cida? Está sentindo bem, Cida? Não é você, Cida. É Cida lá atrás. Tem mais Cidas aqui. Tem várias Cidas aqui. A gente tem que se sentir bem onde vai. Se a gente não se sentir bem, como é que a gente vai fazer? Precisamos olhar as pessoas iguais. São todos iguais. Você também, né? Está joinha aqui. Há muito tempo, né? Calorosamente, seja bem-vindo. Nós já nem damos boas-vindas porque você já está da casa, né? Sempre bem-vindo aqui, né? Já vem mais vezes. Então, a gente nem referiu o seu nome, mas seja bem-vindo. Em terceiro lugar, irmãos, servir no ministério da igreja.
Aí. Qual é o ministério que você está servindo? Não foi eu que dei dons e talentos para você, foi Deus quem deu. O que você vai fazer com eles? Teve um homem que recebeu 5 talentos, teve outro que recebeu 2. O que recebeu 5 multiplicou, deu 10. O que recebeu 2 multiplicou, deu 4. O outro enterrou. Você está enterrando seu talento? Sabe qual foi a resposta de Jesus no final? O que isso quer dizer, irmãos? Que nós temos um privilégio enorme. Deus nos deu dons e talentos. Deus nos deu capacidades extraordinárias de nós sermos usados para a honra e glória do nosso Deus. E nós podemos fazer de diversas formas. Eu gosto de ler a resposta que me dão quando eu entrego as fichas para ser membro da igreja. Cada um vai dizendo o que gosta de fazer na igreja. E é interessante como Deus vai tocando o coração até que a pessoa começa a trabalhar. Não é logo de imediato às vezes que acontece, mas vai acontecer para a glória do Senhor. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em segundo lugar, sendo equipado pelo pastor para servir. Ou seja, estudando, meditando, o pastor está dando ministração, está dando estudos. Já temos hoje outros irmãos que estão ajudando o ministério pastoral. Se eles estão ministrando sobre a liderança do pastor, você está sendo ministrado e equipado pelo pastor. Porque é como se a autoridade do pastor estivesse sendo passada para outros. Então, o pastor dá autoridade para o outro ministrar, não é? O André, ele não está aqui agora, mas o André ministrou o curso de batismo para a filha, para o Rafael, sobre a responsabilidade do pastor. O pastor estava responsável sobre aquilo. Desenvolvendo um coração de servo. Isso aqui é extremamente importante, irmãos. Por que às vezes as pessoas têm dificuldades na vida? Estou falando da vida normal. Na vida, né? Só da vida. Levanta de manhã até a noite. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere como toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Eu acho que essa versão da Bíblia devia ser arriscada, né? Você já reparou bem? Vivemos hoje num contexto que as pessoas dizem: você é o cara, você tem que aparecer. O apóstolo Paulo está dizendo o contrário. Ele diz: olha, nada façais por habilidade ou por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. Por que há dificuldades na vida? Por que as pessoas têm dificuldades no seu local de trabalho? Porque tem rivalidade, porque existe vaidade. As pessoas querem aparecer, querem ser honradas, esquecem que só é honrado quem honra. Só prospera aquele que realmente tem os princípios da humildade. O resto não é prosperidade, o resto é pisar em cima e é acabar com os outros para tentar subir. Aqui é cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Hoje nas lideranças todo mundo fala do Jesus. Jesus é um grande líder, Jesus é um grande líder, Jesus é um grande líder. Mas ninguém quer ser servo como Jesus. A grande liderança de Jesus começou por ser servo. E ele disse: eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas as pessoas não gostam de servir. Elas gostam de ser luz, holofote em cima delas. Mas quando chega a hora do servir, esse negócio de desenvolver um coração de servo, de estar disposto a abrir espaço para o outro. Quantas vezes eu vi no canteiro de obras as pessoas quase esfaqueando o outro para tentar o lugar dele. O canteiro de obras é um reflexo completo daquilo que é a humanidade. Quem trabalhou em obra, em construção civil, sabe disso. O canteiro de obras é onde a podridão ela campeia de uma forma sobrenatural, uma coisa horrível.
Todo mundo quer subir pisando no outro, ninguém quer ser servo de ninguém. É assim, uma vontade enorme. E um dia foi chamado pelo diretor-geral da obra e disse: você não tem condições de trabalhar e prosperar aqui. Ele disse: por quê? Você não sabe subir em cima, ou melhor, você não sabe subir sem pisar em cima de pessoas. Eu disse: é uma característica minha. Eu não tenho condição nenhuma de humilhar ninguém para eu me dar bem. Canteiro de obras, você prospera se você conseguir colocar os outros para baixo, para você fazer deles o seu degrau para subir. Eu vivi isso, eu estive lá dentro, eu vi como este versículo é difícil de aplicar no canteiro de obras. O canteiro de obras é uma demonstração da nossa sociedade. Podemos aplicar isso em todas as áreas. Verdade ou não? Verdade ou não? Você já passou por isso, né? Todos aqui devem sentir como já foram humilhados e os outros tentando se dar bem em cima de você, tentando fazer de você um degrau para eles subirem. Mas Jesus nos chama a diferença. É por isso que o Evangelho é escândalo. O Evangelho da cruz é escândalo. As pessoas não querem esse Evangelho da cruz. Porque o Evangelho da cruz diz que toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo e segue Jesus. O Evangelho da cruz diz: negue-se a si mesmo. Hoje as pessoas não querem negar-se a si mesmo. E quando se fala toma a sua cruz, as pessoas dizem assim: ai meu Deus, a minha sogra, não é o caso, tá? Minha sogra é minha cruz, a minha doença é minha cruz. Mentira! Você está achando que alguma coisa disso é sua cruz? Mentira. Sabe por quê? No tempo de Jesus, quando ele falou isso, as cruzes estavam lá todas bem à vista de todo mundo, e sabiam muito bem que pegar a cruz era ser crucificado também. Era você ser crucificado. Por isso é que Jesus disse: toma a sua cruz para ser crucificado. As pessoas não querem tomar cruz, não. Por quê? É melhor dizer que a minha cruz é a minha doença, a minha cruz é a pessoa do lado, é o meu trabalho, é não sei quanto, porque ele não quer morrer. Ele quer se evidenciar, ele quer explodir ele mesmo, ele quer se evidenciar, enquanto Jesus chama para a morte de si mesmo. Aí sim você prospera, aí sim você vai germinar e vai dar fruto a 30, a 60, a 100 por um. Porque é preciso morrer para poder dar fruto. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que olhar para Cristo, temos que olhar para Cristo, temos que olhar para Cristo. As pessoas olham umas para as outras, têm que olhar para Cristo. É o exemplo que nós temos que seguir como cristãos. Ele podia reivindicar ser Deus, né? Ele tinha, tendo a plena natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Novamente, eu fiz uma pausa aqui, porque nós estamos precisando de pessoas que querem ser servas, não querem ser servidas. Pessoa que fica querendo ser servida, normalmente reclama tudo. Nunca é bem servido, não é verdade? Dona de casa sabe como é que é isso. Faz uma comida, está salgada. Tá uma comida, não está do gosto, não sei quanto. Ah, vai cozinhar tu. Só quer ser servido. Preciso nós estarmos atentos. Jesus não nos chamou para fazer parte dessa multidão. Jesus disse: o caminho é estreito, porque é o caminho de vida, é o caminho de esperança, é o caminho da plenitude, é o caminho da prosperidade. Esse é o verdadeiro caminho da prosperidade. Quem anda nesse caminho prospera a 30, a 60, a 100 por um, porque ele morre para ele mesmo, para viver somente para Cristo. É completamente diferente daquilo que nós estamos ouvindo por aí. Bem, por último, foi ao testemunho da igreja. Opa, olha aí, ó da casa. Apoiando o testemunho da minha igreja, de que forma? Frequentando assiduamente e fielmente os trabalhos da IBC. Oi, você ficou em casa fazendo o quê?
Ah, tem muita gente aqui? Tá bom. Mas a gente arranja uma cadeira especial aqui para vocês. Tem medo da aglomeração. Tá? Tem aqui ainda lugar vazio. Que desculpa você vai dar para Jesus? É importante frequentar assiduamente o trabalho da igreja. Olha o que diz a Escritura. Olha aqui, não se desculpa não, e fica chateado comigo não. Fica chateado comigo não. Olha o que diz a Escritura. Frequentando, pode projetar aí. Frequentando assiduamente os trabalhos da igreja, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Meu irmão, o seu dia está chegando, tá? Seja a vinda de Jesus, seja você chamado para a glória. Aí eu quero ver o que você vai dar desculpa para Jesus. Então, é importante, pega o seu pacto de membresia, você é membro dessa igreja, se você não é membro dessa igreja, olha, desculpa, mas procura ver se eu estou falando alguma coisa que está errada, aí depois pode mandar um WhatsApp ou coisa para mim, ou então para o canal da igreja, que aí nós vamos conversar na palavra. Agora, se você sabe tudo isso e não está praticando, você está jogando fora uma oportunidade enorme. Ser sal e luz nesse mundo, de estar junto com os irmãos, frequentar assiduamente o trabalho e mais ainda, vivendo a vida cristã verdadeira. Como vai ser uma vida cristã verdadeira? Portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Qual é o padrão? O Evangelho de Cristo. Como é que eu vivo uma vida cristã verdadeira? Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é não mintais uns aos outros. Eu tenho um problema sério com mentira. Eu estava agora na visita à minha mãe, lá em Portugal, conversando com ela, e ela assim, filho, olha, isso aconteceu, eu tinha 14 anos, e ela nunca mais esqueceu. 12 para 14 anos, não sei. Ela nunca mais esqueceu isso. Ela chegou em casa, minha mãe era uma pessoa muito sábia. Quando eu fazia uma coisa errada, ela me corrigia, né? Você sabe como é que era a mãe correção antigamente? A mulher sábia, corrige os filhos, mas não corrige assim, eu vou dar uma palmada, não. Era mãe de fato, de verdade, né? Não negociava. Ela chegou e deu uma surra, pá! Aí depois disse, por quê? Aí eu te bati por isso, por aquilo. Eu disse, você está equivocado, eu não fiz isso. Não. Aí fomos tirar satisfação, realmente não era eu, tinha sido uma outra pessoa que tinha feito a coisa errada. Ou seja, mas aí eu aprendi a não fazer coisa errada da forma diferente. Até hoje, eu tenho pavor de mentira. Se você quer me ver chateado, é você mentir para mim. Eu olho para a sua cara e vou dizer assim, conta até 10, para não falar uma coisa que eu costumo dizer, filho do diabo, porque o pai da mentira é quem? O diabo. Aí alguém pode se escandalizar comigo, mas quem usa a mentira, meu irmão querido, está dando lugar para o diabo. O diabo não toma conta de você, mas toma conta da sua boca, e você fala mentira. Então não fica mentindo, dizendo tanta coisa como que eu ouço dizer, que não dá para isso, não dá para aquilo, mas dá para tanta outra coisa. Portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. E uma das coisas é não minta, gente, fala a verdade. Opa, tá bravo. Ô meu amigo, você tá bravo. Vem cá. Não é comigo não? Então tá bom. Irmão, ele estava bravo, já estava segurando demais, né? Coisa mais linda, gente. Criança é aquilo que Jesus diz. Olhar para as crianças, ele sabe o que ele está querendo. Ele sabe o que está querendo. Só não vai bater na cama. Então tá bom, ele está fazendo jogo com a mãe. Mas você vê uma coisa, quando você vive de modo digno, vivendo essa vida cristã, você tem um outro ponto, contribuindo no regulamento com dízimos de oferta. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando se trata de dízimo e oferta. Que elas pensam assim, é para ser pastor, né? Vocês já ouviram isso aí, né? Ou então tem pastor que rouba. Infelizmente isso é verdade. Não é o meu caso, né? Você me conhece em 7 anos aqui. Está difícil trocar de carro. Está difícil, né? Mas uma coisa é certa, eu tenho o suficiente para viver, mais que suficiente.
porque não tem faltado para o nosso cada dia. Mas quando se fala de contribuição regular, dízimo e oferta, depois eu quero ler para você, quando for para a ceia, que vai ser agora, eu quero ler um texto que talvez você nunca tenha lido na ceia, mas se prepara que eu vou ler para você, tá bom? Mas leia o que a Bíblia diz sobre isso. Tem gente questionando, dízimo é para hoje, não é para hoje, não sei quanto. Quando começa a questionar, eu pergunto, você não quer dar dízimo? Não dê. O que vai dar se você já tem dúvida? Agora, que Deus transforma o seu salário no seu dízimo. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Você entendeu? Se não quer dar o dízimo, que Deus transforme o seu salário no seu dízimo. Aí como é que você vai viver? Aí vai reclamar. Então, eu não estou pedindo nem obrigando nada a ninguém, mas é extremamente importante. Se o Evangelho chegou até hoje, 2000 anos se passaram, foi que as pessoas foram fiéis aos seus dízimos e suas ofertas. Quer dizer que não falhe de vez em quando, ou não tenha alguma dificuldade por aí. Estou dizendo o seguinte, a fidelidade é requerida dos irmãos. E por último, falar sobre aqui os 4 pontos. Proteger a unidade da igreja, promover o crescimento da igreja, servir no ministério da igreja e apoiar o testemunho da igreja. Isso para quê? Para que nós possamos levar esse evangelho ao maior número de pessoas possível. Pessoas estão às vezes aí pensando em terminar com a vida, já não tem mais esperança. Jesus é a esperança. Tem pessoas aí com uma dificuldade enorme de lidar com aquilo que está acontecendo, essa pandemia. Você leva uma palavra de esperança. Pessoas que têm dificuldade de lidar com a família, você pode levar uma palavra de esperança. Por isso, agora antes de irmos para a ceia e preparando os nossos corações, eu queria que nós fizéssemos, o gasofilácio está ali atrás, se alguém quiser entregar os seus dízimos e ofertas, você pode levantar bem tranquilo, ir lá colocar o seu dízimo e oferta, tá? Nosso irmão Paulo pode tocar uma música instrumental, nós vamos estar aqui projetando, nos preparando já para a ceia do Senhor.